Jnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham. Jai Gurudev. Vamos falar hoje sobre o verso 40 do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Nehabhikramanasosti pratyavayo navidyate svalpanapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Não há nada a perder neste empenho, nem há qualquer fracasso. Mesmo um pouco de prática deste yoga salva a pessoa de um grande perigo. Eu escolhi esse verso hoje, na verdade, assim, foi uma coisa que veio, estava até falando ali agora há pouco, que eu estava assistindo um satsang do Guruji de 2019, quando eu conheci ele. Pensei assim, vou assistir para me dar uma inspiração. E ele não estava falando absolutamente nada a ver com o que eu vou falar hoje. Mas no meio de assistir o satsang me veio assim, clique, verso tal, foi uma coisa assim, né, pronto. E, curiosamente, fez link com o que eu estava conversando esses dias com uma amiga. Eu fui lá no fórum e ela trabalha ali nas flores. E a gente estava conversando, enfim. E ela estava me falando que ela não se sente conectada a nada. Tipo, a nenhum caminho, a nenhuma religião, a nada. Tipo, ela tem uma... Não é uma versão, mas ao mesmo tempo ela não vai, sabe? E a gente estava conversando e tal. E ela me falou que uma colega dela, que segue uma religião X, que eu não vou mencionar nomes... Mas ela falou assim pra ela várias e várias vezes. Você tem que parar de fazer isso porque você está pecando. Porque pare de fazer isso porque você está no caminho do pecado e coisas assim. Só que quando uma pessoa fala assim pra uma pessoa que já não sente muita relação com Deus, isso piora mais a situação, ao meu ver, né? Então, pronto. Isso veio tudo enquanto eu estava lendo sobre esse verso. Então a gente acabou falando sobre o inferno, né? E a ideia do pecado, que nada mais é que o erro, né? Que incorrer a erro, ou pronto, a equívoco, enfim. E eu comecei a refletir sobre viver uma vida assim, viver uma vida com medo de errar, né? Porque as pessoas falam assim, medo de pecar, ou medo de... Pronto. Mas é errar, no vocabulário nosso aqui, é errar. A gente tem medo de errar. E eu sei que a gente tem, só que óbvio que aqui a gente tá falando um nível de errar muito absurdo, que a gente vai pro inferno e vai arder no mármore do inferno pela eternidade, né? Então, eu falei pra ela, olha, eu não acredito nesse tipo de visão. Tanto não acredito quanto não sigo, né? Sigo o Guruji. Mas eu não gosto desse tipo de visão, porque faz com que a gente se torne muito rígido. Rígido, às vezes amargos, e às vezes, na verdade quase sempre, julgadores alheios. Por quê? Se a gente, entre aspas, sabe o caminho da verdade e sabe que só pelo meu caminho é que as pessoas vão não vão estar incorrendo a pecado, obviamente todo o resto que não está caminhando o caminho que eu caminho é o quê? Pecador. E eu não gosto dessa ideia. Nunca gostei. Porque o que mais me intriga nisso é que não pode errar. Ou que se errar, vai acontecer tais consequências. E eu acho isso uma ideia muito louca, na verdade, porque nós somos seres humanos e nós erramos o tempo inteiro. A gente erra a rua que vai entrar de carro, a gente erra, às vezes, uma transferência bancária, a gente erra coisas tão banais. Então a gente erra o tempo inteiro. Eu não consigo visualizar uma vida na qual você viva constantemente assim, com medo de errar. Mas aí, quando eu tava pensando nisso... Ao mesmo tempo, a minha outra eu aqui, né, que eu entro em umas discussões comigo mesma às vezes, aí a minha outra eu falo assim, mas errar é humano, todo mundo erra, né, que basicamente é o que todo mundo pensa aqui, pelo menos eu acho, né, quando a gente fala assim, errei, não, mas tá tudo bem, todo mundo erra, fica tranquila. Eu acho que a gente pensa assim quando são erros muito tranquilos, por exemplo, deixei cair a mechinha do arati no tapete, não, tá tudo bem, acontece. Deixei cair o búzio no chão. Não, tá tudo bem, acontece. Errei uma nota ali no harmônio. Paciência, tá aprendendo, tá tudo bem. Esses erros a gente perdoa, porque na verdade a gente não acha que eles são tão necessários de perdão. Na verdade a gente até leva eles como, tá tudo bem. Mas eu fiquei pensando, e os erros que a gente comete sem parar? Digo assim, na nossa vida, quando a gente
sabe que a gente está tomando uma decisão errada e a gente segue naquela decisão. Ou quando a gente vive uma vida inteira enganando a nós mesmos. Ou enganando os outros, ou errando com os outros. Será que é tão fácil perdoar? Ou é tão fácil entender que aquilo é só mais um erro na vida daquela pessoa? Porque é fácil errar o acorde do harmônio e perdoar, mas não é fácil perdoar quando alguém nos machuca ou quando alguém erra nesse sentido mais profundo, né? E querendo ou não, quando alguém faz isso, a gente acaba se tornando exatamente que nem essa colega da minha amiga. Pecadora, ou não tem como perdoar uma pessoa dessas. Ela foi muito má, ela foi muito ruim. Então a gente mesmo condena a pessoa pro mármore do inferno, mesmo que a gente supostamente não acredite nisso. Então como essa ideia assim tá tão enraizada dentro de nós. Eu acho isso muito triste. Porque está. Então, quando eu tava pensando sobre esses erros que a gente comete, e comete sem parar, digamos, a gente comete por muitos anos, porque às vezes não é um errinho de um dia, de errei a estrada. É um erro de um mês, de um ano, de uma vida. A pessoa passa a vida inteira cometendo o mesmo erro. Mas é isso que eu acho muito bonito no nosso caminho espiritual, o caminho que a gente segue aqui. Porque o erro, ele é visto não como um pecado, mas como um processo, uma parte natural da vida. Porque aqui não existe a ideia da salvação eterna e nem do inferno eterno. É um caminho. E um caminho se faz caminhando. Um caminho se faz tropeçando. Um caminho se faz crescendo. Ninguém aqui nasceu pronto para o caminho. A gente vai crescendo ao longo do percurso, né? Então, a ideia de se relacionar com Deus, ao meu ver, tem que partir desse ponto. Tem que partir do ponto de que é algo sincero do coração. E quando é algo sincero do coração, é óbvio que a gente vai cometer erros. Mas a gente sabe que a gente não vai ser condenado eternamente porque a gente erra. Porque se é uma relação amorosa, existe a margem do erro para sermos corrigidos, tal como qualquer outro tipo de relacionamento que a gente tem na vida. Com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos namorados, com os nossos amigos. Sempre há a margem da pessoa errar, da gente errar, e há a conversa, há o perdão, e tá tudo bem. Eu vejo um caminho espiritual assim. A gente erra porque a gente cresce. Não é para errar para cair mais fundo no poço, né? E aí, eu lembrei de outro verso do Bhagavad Gita em que Krishna fala: se mesmo a pessoa mais pecadora me venerar exclusivamente com devoção, ela deve ser considerada uma santa, pois tomou a resolução correta. Então não interessa quantos erros a gente cometa nesse caminho, porque a gente vai cometer e muitos. Mas o mais bonito é que não há diferença no sentido de que todos nós vamos caminhar para ele, porque não existe outra ideia, outro fim, sem ser que todos nós vamos chegar até ele um dia. Então, por mais que a pessoa do meu lado esteja errando muito mais ou errando muito menos, não interessa, nós dois somos os mesmos perante os olhos dele. E se eu falo num caminho de aceitação, de descoberta, de autoconhecimento, eu acredito que não é pro medo ter morada nesse tipo de caminho. Porque o medo é a antítese do amor. E se a gente está dizendo que esse é um caminho de amor, esse é um caminho de devoção, tem que ter abertura, tem que ter confiança para errar. E a gente tem, porque a gente tem um Satguru. Mas aí, tudo isso fez um match com um texto que eu escrevi quando a gente estava indo pro ashram. Agora, sei lá, acho que o mês passado, não sei. A gente estava indo pro ashram e eu tava no carro, quietinha, assim, e aí tava uma estrada cheia de névoa. Eu tava olhando, assim, a estrada, aí a gente tem que desacelerar, tem que ir mais devagar. E começou a vir para eu escrever um texto sobre isso. E a primeira reação foi, ai, que preguiça. Mas eu falei, quer saber, faz tempo que eu não faço isso, peguei o telefone e comecei a escrever. E queria compartilhar com vocês o que eu escrevi, porque faz sentido dentro desse contexto que a gente está falando agora. Eu fiz um link com a estrada, com o nosso caminho espiritual. Então eu falei, com a névoa, a gente não enxerga o fim. A gente tem que apenas seguir a estrada
concentrado naquele momento para a gente não se perder, mesmo sem enxergar à frente. Então, o caminho faz o caminhante. O caminho faz o devoto, pois é nele que o desenvolvimento acontece. No início, a estrada pode parecer um pouco confusa. A gente tem muitos receios de acabar batendo o carro, receio por não poder voltar mais para trás, porque a gente sabe que não há mais voltas. E a estrada, ela não é perfeita. Tem trechos, às vezes, mais fáceis, trechos mais difíceis, né? Mas aos poucos, também, tal como essa névoa, ela vai indo embora e a estrada ela vai ficando clara, vai ficando limpa. E quanto mais a gente vai percorrendo essa estrada, mais a gente sente confiança. E às vezes a gente até consegue ver a estrada mais para frente. A gente começa a admirar a paisagem. Olha que lindas as montanhas, as árvores, né? E aí que a gente vê que a gente não é mais as mesmas pessoas. A gente ainda não chegou lá, né, no destino final. Mas a gente já percebeu que algo mudou, porque a gente deixou algo para trás. Então não é preciso ter pressa. Tal como a estrada. Aí essa parte eu achei tão engraçada, porque bem na hora passou um carro voando assim do nosso lado. Eu falei assim, pra que essa pressa? Aí eu, pra que essa pressa? Tal como a estrada, existem as faixas, né? Uma faixa que a gente vai mais devagarinho, outra faixa que a gente vai mais rápido. E às vezes a gente pergunta, por que o outro tá correndo, né? Pra que correr? E a mesma coisa no caminho espiritual. Pra que correr? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu carro, às vezes moto. Então, há de se ter cada vez mais determinação. E assim, com isso a gente vai ter menos distrações. Mas foco é diferente de ter pressa. Tem carros mais preparados que outros, né? Carros mais potentes, carros mais velhinhos. Tem muitos tipos de carro percorrendo essa estrada. E o nosso talvez não seja dos melhores. Mas nada impede da gente melhorar as condições da nossa viagem. Tanto melhorar o nosso carro, botar ali um upgrade, umas coisinhas dentro do carro para ficar mais confortável. E às vezes a gente tem que parar para abastecer o carro. Ou parar para respirar, para comer um pouquinho, para esticar as pernas e voltar à estrada. E o engraçado é que a gente tem que saber exatamente quando parar. Por exemplo, para abastecer. Por quê? Ou a gente fica sem gasolina, ou a gente acaba exagerando e estraga o carro. E em ambos esses casos, a gente sempre vai precisar de ajuda. E o bom é que a gente nunca vai estar sozinho, porque sempre vai estar passando alguém na estrada que vai poder nos ajudar. Ou que a gente vai poder pegar o telemóvel e ligar para pedir ajuda ou suporte para nos socorrer. Então, esse foi o que eu escrevi na estrada. Mas o objetivo disso é que a gente tem que ter paciência para aprender com os nossos erros. A gente não precisa ter pressa também para tirar as lições que a gente precisa tirar. Tem uma conhecida que ela passou por muitas coisas ultimamente na vida. E ela, sabe aquelas pessoas que querem se dar por entendidas? Ah, não, isso aconteceu por causa disso, disso e disso. Mas foi tão rápido. Eu olhei para ela, tu não precisa correr, tu não precisa querer aprender tudo para ontem. Tu errou ontem. Respira, revê, sabe? Tem um tempo de assimilação do teu erro, do teu caminho, para depois você tirar as lições disso. Então a gente tem que dar esse tempo para a gente mesmo. E principalmente entender que os erros não determinam quem a gente é. Mas o que a gente aprende com esses erros é que molda quem a gente vai ser. Então, voltando aqui para o verso, nada se perde. Nada se perde. Krishna afirma isso. O Sadhguru afirma isso. E além de que nada se perde, essa ideia toda de erros e acertos e tudo isso dentro do contexto da devoção é tão pequeno. Eu vi agora o Sudarshana até falando, esquece isso, isso não tem a menor importância, né? É tão pequeno isso, perto do amor que a gente tem por Deus. E fazendo um link também com a semana passada, que foi o primeiro Kartik que eu comemorei na vida, da gente ficar dançando em volta de Krishna. No Brasil eu nunca tinha tido esse tipo de
celebração, pelo menos quando a gente estava lá não tinha esse tipo de celebração. E aquele dia eu dancei, que foi incrível, e depois eu fiquei parada na porta olhando as pessoas dançando. E aí eu fiquei olhando assim. Naquele momento que tá todo mundo dançando, tá todo mundo pulando, tá todo mundo sorrindo, não existe nada mais. Não existe erro, não existe acerto, não existe desavença, não existe eu ali. São só devotos dançando para Deus, olhando Deus. Depois eu fiquei lembrando da cena rodando em volta de Krishna. Eu fiquei, como é que eu não fiquei enjoada? Como é que eu não fiquei tonta? Porque eu ficava só olhando para ele. E foi tão bom aquela sensação de eu não existo, sabe? Eu não sou ninguém. Eu só quero estar aqui dançando em volta dele até eu ficar tonta e cair dura no chão. Era isso que eu queria. E foi muito bonito ver que, naquele momento, todo mundo dançou e todo mundo olhou para ele e esqueceu de si mesmo, esqueceu dos seus erros, dos seus acertos, sei lá o que é. Ui, desculpa. Sei lá o que é que faça. Então, a luz do nosso caminho é ele. A luz do nosso caminho é o nosso Sadhguru. E isso, não existe erro algum que a gente possa cometer na nossa vida que nos afaste dele. Não existe erro algum que possa, algum dia, nos tirar ele de nós. Porque nós somos dele. E ele é nosso. Ele é meu, desculpa lá, mas pronto. Eu sou dele, ele é meu, aí vocês que se entendam com ele, pronto. Mas, então, pra gente finalizar, é graças a essa conexão e essa vontade de se alinhar a ele que isso tudo faz sentido, que os erros fazem sentido, que os acertos fazem sentido, porque no fim a gente tem que se tornar cada vez mais o espelho do amor do nosso Sadhguru, porque é para isso que a gente está aqui. E é isso que a gente tem que lembrar sempre. Jai Gurudev.